Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. Estamos na véspera do Ano Novo. Amanhã, já na madrugada de amanhã, já vai ser o Ano Novo e por isso escolhi para você o tema Dicas para iniciar 2024 com o pé direito. A gente vai ver alguns temas que são referentes ao planejamento do ano seguinte, a força do nosso pensamento, metas. Acredito que muitos de vocês estejam pensando sobre o próximo ano, imaginando se o próximo ano vai ser bom ou não, mas o ponto-chave é você conseguir pensar no ano que vem sem se preocupar muito se o ano que vem vai ser bom ou não, mas sim no que você vai fazer, o que está no seu controle para fazer com que o ano que vem seja bom. Esse vai ser o tema de hoje. Antes de iniciarmos o tema, conduziremos as orações. Vocês que já enviaram os nomes nos formulários, os nomes estão aqui em frente ao altar. Peço que, por favor, acompanhem as orações junto comigo. Você que tem o livro de oração da Reb Science, a gente imprimiu uma nova versão. Antes, esse sutra ele era assim na horizontal, agora ele foi reimpresso na vertical. Você que já tem o sutra pode pedir para mim, para você adquirir essa nova versão. E se você não tem ainda o livro de oração, você pode pedir no meu WhatsApp que eu informo você como você faz para adquirir este livro. E os rituais de cura e exorcização você pode acompanhar aqui por esse livro de discípulo. Quem tomou a decisão de ser um discípulo de Alcantara pode acompanhar aqui com esse livro de oração marrom. Daremos agora, então, início à prática das orações. Ó Senhor, Alcantara, mestre Ryu Hokawa, Buda primordial do grande universo e Deus Criador, agradecemos de coração por nos conceder diariamente a grandiosa luz. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é,
Vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda, ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre reto. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo, não deverá haver desconfiança neste mundo, não deverá haver crime neste mundo, não deverá haver mau espírito neste mundo, não deverá haver demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal, a utopia, deverá ser concretizado. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males,
dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, El Cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, El Cantare, fight! Light, cross, light, cross, El Cantare, fight! Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente e onipotente Senhor, Lamur, Tote, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente e onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare, healing.
El cantare healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor Cantare e Espíritos Guias do Mundo Celestial, muito obrigado pela vossa orientação. Falando sobre o tema de hoje, as dicas para iniciar 2024 com o pé direito, a gente vai falar sobre um passo a passo para você começar o ano que vem muito bem. Os ensinamentos são principalmente do livro Think Big, que eu comentei no início, o livro Pense Grande, um livro fabuloso para você que busca estabelecer metas, para você que busca disciplina, você que tem sonhos e você que quer concretizar os seus sonhos. O livro Think Big, Pense Grande é um livro fabuloso e a gente vai falar hoje sobre esse livro. Você pode, inclusive, mandar uma mensagem no meu WhatsApp, se você tem interesse em adquirir esse livro, que eu envio informações para você sobre como você faz para adquirir este livro. Fundamental é que você tenha um norte. O primeiro passo que a gente vai falar hoje é sobre você conseguir idealizar um grande objetivo e ter metas intermediárias até você conseguir concretizar esse objetivo ou esse sonho. Ter sonhos, um grande sonho é importante, um objetivo de vida, porque aquilo é o que vai motivar você a querer seguir em frente, principalmente nos momentos de dificuldade. Mas o ponto-chave não é só você ter um sonho. O ponto-chave é o quanto de esforço e dedicação que você vai colocar na realização do seu sonho. É isso que é o mais importante. É o quanto de sacrifício você está disposto a fazer para concretizar o seu sonho. Primeiro, estabelecer essa grande meta, esse objetivo, que leve 10, 20, 30 anos para você concretizar, é importante. Só que, se você ficar só no plano, se você não vier para a realidade e colocar à prova os seus planos, você vai esquecer esse seu sonho, esse seu ideal, e toda hora você vai ficar trocando ele. Uma hora você quer casar, outra hora você quer ter um carro, outra hora você quer ter elevação espiritual, outra hora isso, outra hora aquilo, e você fica toda hora trocando os seus sonhos. É importante que você tenha um objetivo, 2, 3, no máximo, objetivos de vida e trabalhe de forma concreta para concretizar esse sonho. Você tem que determinar, então, metas pequenas, metas de pequeno porte, de médio porte, que conduzam você ao longo do tempo. O que é uma agenda? Uma agenda é uma meta. O que é uma agenda de um dia? É uma meta de curto prazo. Todas as suas ações, elas têm que ser direcionadas para o seu objetivo. Se o seu objetivo é ter uma forte fé em Alcantare, você tem que vir para a igreja. Você tem que acompanhar os ensinamentos. Você tem que ler os livros, você tem que estar junto com o Sangha. Se a sua meta é ter uma forte fé em Alcantare, mas você não faz nada, então você não está indo rumo à sua meta. Ou qualquer outro tipo de meta que você tenha. Por isso, o fundamental é você desenhar um sonho de longuíssimo prazo, um objetivo grande na sua vida, porém, diariamente você tem que trabalhar, você tem que quebrar isso
e trabalhar todo dia para concretizar esse seu sonho. Um exemplo para ilustrar essa questão do grande objetivo, do sonho da sua vida, é um alpinista. Um alpinista, vamos imaginar que ele vá escalar uma montanha que tenha 3.000 metros. Ele não chega lá no pé da montanha e escala 3.000 metros em um dia, uma semana. Ele tem todo um trabalho de planejamento para subir essa montanha. E ele vai subir essa montanha metro por metro. 100 metros, 150 metros. E o plano dele vai mudando ao longo do tempo. Por isso, é importante que você tenha grandes objetivos. Por exemplo, escalar uma montanha de 3.000 metros. Essa é uma meta grande. É um objetivo, um sonho. Agora, ao mesmo tempo que a pessoa sonha em escalar uma montanha de 3.000 metros, ela tem que ter um plano para montar a base do acampamento. E escalar 10 metros. E escalar 15 metros. E assim por diante. Além disso, é importante que você entenda a influência dos seus pensamentos, da sua filosofia, da sua maneira de pensar, os seus mecanismos de pensamento. O mestre Okawa utilizou esse termo em uma palestra, os mecanismos de pensamento, como se a nossa maneira de pensar fossem uma série de engrenagens que geram um mecanismo. E esse mecanismo, quando ele está muito bem ajustado, ele cria maravilhas. Agora, se a sua maneira de pensar está desajustada, é o desastre. A sua maneira de pensar é o que determina a sua vida. A sua opinião, a sua interpretação sobre o que acontece, os seus julgamentos, que é o mais importante. O mestre Okawa nos ensina que os pensamentos são como a água da chuva. Quando chove muito, a chuva ela penetra a terra e ela chega até o lençol freático. E se essa água, por exemplo, está contaminada, ela contamina o lençol freático, que é um fluxo de água que fica muito abaixo da terra. O que você pensa constantemente, repetidamente, o que você lê, ouve, escuta de forma repetida, todo dia, todo mês, toda hora, o que você fala, o que você lê, o que você ouve, o que você assiste, repetidamente, é como a água da chuva. Aquilo vai penetrar o seu subconsciente. Na analogia da água da chuva, é o lençol freático. Aqui, que a gente está falando da alma, da mente humana, é a parte subconsciente da mente humana, que determina 90% da sua vida. Por isso, escolha com muita cautela o que você assiste, o que você lê, o que você ouve, o que você fala, com quem você fala. Porque se você escolher algo errado, a sua vida pode tomar um rumo do caos. Se você ficar exposto ao tempo todo a informação ruim. Eu, por exemplo, não assisto TV faz muito tempo. Muito. Não assisto, simplesmente não acompanho notícia nenhuma em televisão. Livros e mais livros que eu leio. Busco uma informação ou outra em jornal. E escolho muito bem o que eu vou ler e o que eu vou ouvir. A grande parte são os ensinamentos do mestre, claro. Por isso, você tem que fazer uma seleção, assim como você escolhe os seus alimentos, se você tem algum tipo de dieta, você tem que escolher os seus alimentos muito bem. Não precisa comer muito, mas tem que comer certo. O conhecimento que você adquire funciona da mesma forma. Você não precisa ler um monte, mas tem que ler o tipo de conteúdo correto. Então, esses pensamentos que você tem são como sementes para o futuro. O seu futuro, não necessariamente, ele vai depender do PIB do país. O seu futuro, não necessariamente, ele depende do que as pessoas falam de você. O seu futuro, ele depende muito mais do tipo de pensamento que você está colocando no seu subconsciente, que são essas sementes, o quanto você está irrigando essa semente, por quanto tempo, e o fruto que você vai acabar colhendo. Então, muito cuidado com as ideias que você planta,
porque essas ideias determinam o tom geral da sua vida. Se você, por exemplo, teve traumas no passado, decepções, isso é passado. Se você errou, se você fracassou, se você teve uma desilusão no passado, isso é passado. O fato de você ter tido uma desilusão no passado não significa que você vai ter uma vida de desilusão no futuro. Por quê? A sua vida amanhã não depende do seu passado. A sua vida de amanhã depende de hoje. O que você vai fazer hoje? O que você viveu no passado não pode determinar o seu futuro. Sempre se pergunte, daqui para frente, o que você vai fazer? E lapide a sua maneira de pensar, como foi dito, os seus mecanismos de pensamento, de forma que você consiga ter uma autoimagem equilibrada, que você consiga ter esperança em relação ao futuro e clareza no presente. Essas são duas variáveis muito importantes. Clareza no presente e esperança no futuro. Clareza no presente significa você saber o que você está fazendo, por que você está fazendo. Por que você está nesse trabalho? Por que você está lendo esse livro? Por que você está comendo isso? Por que você está indo nesse lugar? Por que você está indo encontrar essas pessoas? Clareza em tudo. E esperança em relação ao futuro. Tudo isso é fundamental para você começar o ano que vem, que já é daqui a pouco, com o seu pé direito. A lei da substituição é muito importante também. A lei da substituição nos ensina que dois pensamentos contraditórios não conseguem ficar ao mesmo tempo na sua mente. Ou você tem um pensamento construtivo, ou você tem um pensamento negativo. A lei da substituição nos ensina que você não consegue abrigar dois pensamentos contraditórios ao mesmo tempo. E isso te dá um poder de escolha. Qual pensamento você vai escolher em detrimento de outro? Se você escolher um pensamento construtivo, você tem que abandonar o pensamento negativo. Agora, se você escolhe um pensamento negativo, você tem que abandonar um pensamento construtivo. Qual pensamento que você vai escolher, tendo a consciência de que a sua mente não ocupa dois pensamentos contraditórios ao mesmo tempo. É importante você se esforçar para desenvolver o hábito de identificar pensamentos negativos e buscar corrigi-los, substituí-los com pensamentos construtivos e positivos. Isso é chamado de controle, autocontrole. Você identificar os seus pensamentos. Para isso você precisa de duas coisas. Primeiro, momento de silêncio. Você tem que tirar 15 minutos do seu dia para ficar em silêncio e refletir, avaliar o seu dia. Segundo, conhecimento. Tem que estudar a verdade. Se você não estudar, você não consegue refletir. Com isso, você consegue avaliar, identificar os seus pensamentos, avaliá-los e controlá-los. Isso é a maior liberdade que o ser humano tem. Pode ser também que, ao longo do tempo, você sinta medo, você sinta receio em relação ao futuro. E no livro Think Big, Pense Grande, o Mestre Okal nos ensina que a melhor forma de você combater o medo é com a fé. A melhor arma contra o medo é a fé. Por isso, acredite em Alcantari. Quando você estiver com medo, peça ajuda, peça forças a Alcantari. Acredite em Alcantari. Eu estando uno com o Senhor Alcantari, não há nada ruim que possa acontecer comigo. Isso é um pensamento de fé. Acreditar em Alcantari. Aprofundar a sua fé. Você aprofunda a sua fé aprendendo os ensinamentos. Você aprofunda a sua fé participando de transmissões como essa. Se você tem a disponibilidade de ir a um templo, vá até um templo, faça um seminário, receba um Kigan, você vai aprofundar a sua fé. Além disso, é importante que você acumule esforços e se dedique continuamente, ao mesmo tempo em que você prossegue combatendo o medo com
a fé. Você precisa ter um sonho e fazer esforços concretos para transformá-lo em realidade. Um esforço concreto, tangível, que você consegue explicar para uma criança. Esse é o tipo de esforço concreto. O que você fez hoje para se aproximar do seu sonho? Você consegue explicar isso para uma criança? Em palavras simples, que uma criança entenda? Se você conseguir fazer isso, então você vai estar muito próximo de concretizar o seu sonho. Um exemplo. Imagina uma pessoa que ela quer acumular um patrimônio de 12 mil reais num ano. É um sonho dela, ter 12 mil reais para dar entrada num carro, 12 mil reais para, enfim, conseguir um sonho, 12 mil reais no ano. Então, ela precisa de R$1.000 por mês ou R$250 por semana. Se ela está realmente fazendo um esforço concreto, toda semana ela tem que olhar o orçamento dela e ver se ela conseguiu guardar R$250. É isso que ela tem que fazer. E explicar, com palavras simples, o que ela está fazendo para conseguir economizar R$1.000 por mês. Eu parei de jantar fora todo final de semana. Eu só janto fora uma vez por mês. Eu parei de querer agradar os outros. Você não precisa provar nada para ninguém. Eu parei de sair com gente que eu preciso me mostrar. Eu parei com isso, eu cortei aquilo. Simples, claro. Se a pessoa continuar fazendo isso, em algum momento ela chega nesse montante, então, de 12 mil reais. Como foi falado no início, o exemplo do nosso amigo alpinista. Se ele quer subir 3 mil metros, ele vai ter que subir 100 metros de cada vez. O amigo alpinista, então, toda noite, tem que ir lá escrever um relatório. A base. Base, hoje eu subi 20 metros. Errei isso, minha bota escorregou, amanhã eu vou fazer aquilo. E no outro dia a mesma coisa. Isso é um esforço concreto. Então a criança entende o que ele está falando. É como se você tivesse indicadores na sua vida. Você tivesse marcos intermediários. É como aquele alpinista que ele está chegando a 3 mil metros, mas ele sabe que ele está agora a 500 metros. Faltam 2.500. Ele sabe aonde ele está. Para você concretizar algo na sua vida, você não precisa que o PIB do Brasil melhore, você não precisa que a inflação diminua, você não precisa de nada fora de você. O que você tem que fazer é estabelecer uma meta e marcos para a sua meta. Se a sua meta tem 5 anos, você tem que ter indicadores de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano e assim por diante. Essas são posturas mentais para você conseguir começar o ano que vem com o pé direito. Então são essas 3 dicas básicas. Você visualizar um sonho, combater o medo com a fé e alcançar metas concretas. Resumindo o tema de hoje em 10 pontos. Primeiro, mais importante do que ter um sonho é ter ações concretas todos os dias. O que você está fazendo para concretizar o seu sonho? Você consegue explicar de forma simples? Ações concretas. Você consegue responder com palavras simples à pergunta: o que você fez hoje? O que você fez hoje? Hora a hora. Você consegue explicar? 24 horas do seu dia. Você consegue explicar o que você fez cada hora? Essa capacidade de explicar com palavras simples mostra uma pessoa organizada. 3. Pensamentos são como a água da chuva, se infiltram no seu subconsciente. Pensamentos, livros, vídeos, conversas, tudo isso vai infiltrando no seu subconsciente. Escolha muito bem o que você vai alimentar o seu subconsciente, porque o que você alimenta o seu subconsciente, ele devolve para você. E não adianta culpar ninguém, a culpa é sua. Se você deu nutrientes ruins para o subconsciente, a responsabilidade é sua. E a escolha é sua também em trocar o nutriente que você vai dar para o seu subconsciente. O que você der para o subconsciente, ele devolve. Deu coisa boa, ele devolve coisa melhor ainda. Deu coisa ruim, ele vai devolver coisa pior ainda. Esse é
o mecanismo de funcionamento da mente subconsciente. 4. Escolha muito bem os livros que você irá ler repetidas vezes. Os livros da Rap Science, você tem que escolher alguns, você que já leu mais de 10 livros, tem o pessoal aqui que acompanha, que quase todo mês adquire novos livros, fabuloso quem faz isso. Você tem que identificar alguns para ler repetidas vezes. Eu, por exemplo, leio todo ano As Leis do Sol, Mente Inabalável, As Mensagens Espirituais de Napoleão Hill e outros livros internos. Você tem que escolher ali os livros que você vai ler repetidas vezes. 5º ponto. Ao invés de utilizar apenas a memória, utilize a imaginação para projetar o futuro. Se você viveu uma vida temerosa até hoje, se você viveu uma vida frustrada até hoje, isso é o seu passado. O seu futuro, ele é definido com o que você vai fazer a partir de agora. Daqui para frente, o que você vai fazer? Esse é o seu futuro. Se você fracassou no passado, mas você aprendeu lições com o passado, você investiu essas lições agora, você consegue ter um futuro melhor. E aí vem o ponto 6. Daqui para frente, o que você irá fazer? De ontem para hoje você já sabe, mas a questão é daqui para frente. O que você vai fazer? 7º ponto, a lei da substituição. A mente humana não ocupa 2 pensamentos contraditórios ao mesmo tempo. Então você vai ter que escolher. É o seu poder de escolha de qual pensamento você vai escolher abrigar na sua mente. Negatividade, rancor, raiva. Negatividade, rancor, raiva, inveja, mágoa. Ou perdão, esperança, esforço. O que você vai escolher? A lei da substituição só permite que você abrigue um pensamento de cada vez. 8º ponto. A melhor arma para combater o medo é a fé. Acredite em Alcantar. Acredite em Alcantar. 9. Tenha indicadores para saber se você está se aproximando dos seus objetivos e faça as correções. O alpinista quer escalar 3.000 metros. Ele tem que ter um indicador de onde ele está. 300 metros, 700 metros, aí ele vai mudando as táticas dele. 10º e último ponto. A vida não avaliada não vale a pena ser vivida. Quem disse isso foi Sócrates. Sócrates disse, a vida não avaliada não vale a pena ser vivida. Se você não avalia a forma como você viveu todos os dias, você está perdendo tempo. Todo dia você tem que avaliar o seu dia, avaliar o seu ano, avaliar a semana, avaliar o mês. Avaliações, faça avaliações diárias para você conseguir sempre estar seguindo em frente. Essa foi a transmissão de hoje. Espero que tenha sido possível compartilhar com você algumas dicas para você começar com o pé direito o ano de 2024. Eu agradeço a sua presença, você que nos acompanhou aqui o ano todo. Conto com você no ano que vem. Você pode contar comigo também em 2024. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite e uma excelente passagem de ano para você. Um abraço.